Você já viu um vestido lindo em alguém, mas quando provou um modelo parecido, se sentiu pálida, sem graça? Ou pegou emprestada aquela blusa linda da sua amiga, mas não vestiu bem? Tudo isso pode ter uma explicação: as cores. Por isso é importante fazer a coloração pessoal. E é sobre isso que nós vamos ver agora na reportagem. Pode parecer ou não, mas existem cores que favorecem a gente e outras que tiram totalmente o nosso brilho. E por isso a gente está aqui com a Ana Cláudia, que é consultora de cor, para falar um pouco mais o que é coloração pessoal. A coloração pessoal, ela parte da análise a gente saber identificar quais cores que mais harmonizam com a nossa beleza natural. E também a gente aprender a harmonizar aquelas cores que não combinam com a nossa beleza natural, mas são aquelas cores da nossa essência. E como a gente consegue saber qual é a nossa cartela? Então, existe um passo a passo, são 4 etapas que a gente analisa quais são as características da tua pele. O contraste pessoal, a profundidade, a intensidade e a temperatura da sua pele. A partir dessas 4 etapas, a gente consegue ter o diagnóstico de qual seria a sua cartela, né? E por que as pessoas têm que fazer esse teste? Então, a cor, ela é um elemento de maior impacto no nosso visual e ela transmite uma mensagem através do nosso visual para o mundo, né? Então, ela é muito importante para a gente transmitir essa mensagem, para a gente saber se a gente está transmitindo essa mensagem de maneira coerente, se a nossa comunicação não verbal está coerente com a nossa comunicação verbal, né? E eu tô super curiosa para saber qual é a minha cor. Então, vamos Vamos fazer? Vamos. Vamos lá. Estamos já preparadas. Ana, o que a gente vai fazer agora? Então, nesse primeiro momento eu já coloquei a capinha na Tainá para não ter interferência da cor da roupa dela na beleza dela. Então, esse primeiro momento a gente vai ver o contraste natural da Tainá. O que seria isso? A gente vai analisar nesse primeiro momento a profundidade dela, né? Qual que é o ponto mais claro da beleza dela e o ponto mais escuro, e identificar qual que é o grau do contraste dela, se vai ser um baixo contraste claro, um baixo contraste escuro, um médio contraste ou um alto contraste. Então, nesse primeiro momento, a gente já analisou esse contraste da Tainá, tiramos uma foto, tiramos toda a saturação dessa foto, identificamos o grau de contraste dela. Então, a parte mais clara dela é a pele, num grau de 5, e a parte mais escura vai ser o cabelo, num 10. Então, ela é um médio contraste. Então, agora a gente já identificou que o teu contraste ele é um médio contraste, Tainá, médio para alto. Então, a gente vai passar os tecidos aqui para tu perceber como ele entra na tua beleza. Então, esse é o momento que a gente percebe como o tecido ele entra na beleza da Tainá. Não é algo que ele chega primeiro, né? Ele dissolve na beleza da Tainá. Diferente, por exemplo, a gente colocasse um alto contraste nela. Apesar de ela ser um médio alto contraste, né? Querendo ou não, esse tecido ainda chama um pouco mais atenção do que a beleza dela. Então, por isso que ela é um médio para alto. Então, a gente analisou o teu contraste, viu que ele é um médio para alto contraste. Isso quer dizer que ela vai reproduzir as mesmas características da beleza natural dela, que é um médio alto contraste, na roupa, no cabelo e na maquiagem. Agora, essa etapa, a gente está vendo a profundidade da pele da Tainá. Então, se é uma pele que aguenta um pouco mais de profundidade clara ou de profundidade escura. Então, aqui a gente percebe as tuas linhas de expressão, o que mais te incomoda, se são as tuas olheiras, né? O que evidencia mais na tua beleza. Ou o que valoriza mais. Então, nitidamente, a gente percebe que o escuro valorizou mais e deu até um brilho no teu olhar, né? Gente, eu fiquei chocada. Muda bastante diferença, muda bastante. Então, nesse passo, agora a gente analisa a intensidade da pele da Tainá. Se ela vai aguentar cores mais suaves, que seriam as cores mais opacas, que tem uma misturinha um pouco de cinza, tá vendo? Não são cores tão puras. Ou se ela vai aguentar cores mais vivas, mais vibrantes, né? Então, aqui a gente analisa, né, os teus sinais. Se realça, se minimiza, se suaviza, né? Ou se destaca. Então, aqui a gente percebe que ele dá uma suavizada, dá até um brilho na tua pele, né?
Então agora essa etapa é a temperatura. A Tainá já sinalizou que o que ela mais se incomoda é as olheiras dela, né? Então a gente percebe nesse passo que acaba destacando um pouco mais a olheira dela, que são os tecidos de temperatura fria, e agora são os quentes, né? Então acaba amenizando, acaba suavizando mais, né? A Tainá não tem muita linha de expressão, mas as olheiras acabam suavizando mais, né? Então seria isso. E temos mais 2 passo a passos da temperatura, que seria a gente analisar se o subtom dela é neutro ou frio, ou seja, se a temperatura dela é uma característica secundária ou primária. E também analisar o subtom, que seria as cores que ela vai usar, refletir isso nas maquiagens dela, né? Nesse último passo a gente está identificando qual que é a cartela da Tainá, então a gente sabe que escuro é a principal característica dela e a temperatura é a característica secundária. Mas mesmo assim eu estou passando o inverno escuro e o outono escuro, né? Então a temperatura dela é quente, o outono evidencia, até parece que passa um filtro, né, no rosto dela, então fica bem melhor mesmo. Eu adorei, gente, essa é a minha cartela. E agora eu tenho que ir lá em casa ver o que tá bom e o que não tá, não é? Isso mesmo, então agora tu já sabe como harmonizar as cores que estão dentro e fora da tua cartela. Ah, que bacana. Tainá é lindíssima, né? Mas é muito legal a gente saber quais são as cores que nos favorecem.